Oi, gente. Vídeo de hoje, então, análise de imagens de lâminas histológicas aqui deste Atlas de Histologia. Este Atlas de Histologia está junto ao livro Histologia Básica de Junqueira e Carneiro, certo? Então, vamos lá ver alguns tecidos, então, ou melhor, ver algumas imagens de lâminas histológicas. A começar, epitélio, tecido epitelial. Então, certo, temos aqui uma imagem de um epitélio simples prismático, na qual é simples porque é uma camadinha de células só, células altas, colunares, do tipo prismática, na qual os núcleos são alongados, tá? Bom, aqui nós temos também o mesmo epitélio, ó, epitélio simples prismático, núcleos em mesma altura. Já na imagem de cima, nós temos o epitélio simples pavimentoso, células alongadas, tipo pavimentosas, tá? Aqui, epitélio simples cúbico, células redondinhas com os núcleos também redondinhos. Nós temos também epitélio estratificado pavimentoso, estratificado porque é mais de uma camada, e células superficiais pavimentosas. Temos também epitélio pseudoestratificado. Pseudoestratificado é uma camada de células só, mas células em alturas diferentes, dando a falsa impressão de ser estratificado. Aqui, por exemplo, da traqueia, na qual é um epitélio pseudoestratificado ciliado, com cílios, tá? Bom, seguindo, tecidos conjuntivos agora, a começar tecidos conjuntivos propriamente ditos, que é o frouxo e o denso. Então, todo epitélio está repousado sobre, então, um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo tem muita matriz extracelular, ou seja, muita substância entre as células, e essas células não têm uma organização definida. Por isso, tecido conjuntivo frouxo, tá? Nós temos também tecido conjuntivo denso modelado. Então, quer dizer que fibras organizadas, por exemplo, fibras colágenas, organizadas no mesmo sentido, ó. Todas as fibras aqui, ó, no mesmo sentido, por isso tecido conjuntivo denso modelado. Já o não modelado, fibras em vários sentidos, as fibras colágenas em vários sentidos. Então, aqui, por exemplo, da nossa pele, da derme, e aqui, por exemplo, dos nossos tendões, que aqui, então, é preciso ter mais força, resistência, por exemplo, tá? Bom, tecidos conjuntivos especiais, a começar tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele tem as células chamadas adipócitos, e esses adipócitos têm uma grande gota de gordura, de lipídio. O núcleo e as organelas são até mandadas para o cantinho da célula, e toda essa gota de gordura ocupa, então, os adipócitos. Esse tecido, então, está compondo também junto à nossa pele, na camada chamada hipoderme. Bom, temos aqui outro tipo de tecido conjuntivo dito especial, a cartilagem, tecido cartilaginoso. Então, nós temos aqui a matriz cartilaginosa, na qual há, então, os condrócitos. Quando eles ficam juntinhos assim, eles formam grupos, chamados grupos exógenos. E aqui na periferia há, então, as células jovens, chamadas condroblastos. Junto a esse tecido, nós temos o pericôndrio. Pericôndrio é um tecido
tecido conjuntivo que envolve a cartilagem. Peri, em torno de, e condrocartilagem, então envolvendo tudo. Por quê? Porque esse tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos, então é preciso ter o pericôndrio para nutrir essas células, tá? Próximo, tecido ósseo. O tecido ósseo, então, é rico de uma matriz dita calcificada, tá? Junto a esse tecido ósseo, há canais, que se chamam canais de Havers, por onde passam vasos sanguíneos e nervos. E ao redor desses canais vão se formando o tecido ósseo do jeito que eles chamam de lamelas concêntricas. Então, quando a gente olha o osso visto de cima, nós temos o buraquinho dos canais de Havers e ao redor, então, as lamelas, as células organizadas. Isso aqui, ó, esses pontinhos aqui são, então, os ditos osteócitos, tá? Seguindo, tecido nervoso. Tecido nervoso, então, por exemplo, da nossa medula, tá? Medula espinal. Bom, no tecido nervoso, nós temos o que os autores chamam de substância cinzenta e substância branca. Por quê? Porque na substância cinzenta estão reunidos os neurônios, ou melhor, os corpos celulares dos neurônios, onde tem os núcleos. E substância cinzenta porque esses corpos celulares se coram mais fortes por conta de uma substância encontrada nos seus retículos endoplasmáticos, uma substância chamada corpúsculos de Nils, tá? Então, aqui nós temos os corpos celulares. E os axônios, ou seja, os prolongamentos dos neurônios, são os axônios, e eles são essas bolinhas aqui, ó, tem aqui, aqui, é o prolongamento dos neurônios, o axônio. A bola branca em volta são as bainhas de mielina. Então, sempre eu tenho um pontinho no centro, que é o axônio, e em volta eu tenho as bainhas de mielina, certo? Então, as bainhas de mielina se chama substância branca porque elas se coram mais clarinho assim. Então, nós temos a distinção de duas cores. Quando nós olhamos essa medula em menor aumento, nós conseguimos ver o formato da medula. E esse formato da medula é como se fosse um H. Por isso, o chamado H medular, tá? Bom, temos também músculo, tecido muscular. Bom, nós temos o tecido muscular estriado esquelético, então junto aos nossos ossos. Esses músculos, eles são formados por miócitos, e esses miócitos, essas células musculares, são compostas de proteínas contráteis, chamadas actina e miosina. E por conta da sua espessura, há uma coloração dessas proteínas, formando essas faixas escuras e essas faixas claras, ou seja, essa alternâncias de cores. E essas alternâncias de cores dá a característica deste músculo ser estriado. Então, essa alternância de cores nós chamamos de estrias transversais. Essas estrias também são vistas no tecido muscular cardíaco, restrito ao coração, também formado por miócitos, também um tecido estriado, nós conseguimos ver as estrias em microscopia, e aqui temos um diferencial. Tem junções celulares entre esses miócitos, aqui, aqui, bem sutis, tá? São os discos intercalares que unem fortemente essas fibras musculares.
Ó, nós temos também o músculo liso. Esse músculo liso não tem estriações, tá? Ele tem contração involuntária, por exemplo, do nosso sistema digestório, urinário e outros, tá? E nós temos também, vamos procurar aqui, o sangue, tecido sanguíneo. Bom, tecido sanguíneo é composto pelo plasma sanguíneo, o líquido, tá? E é constituído pelos elementos figurados, hemácias ou eritrócitos e os glóbulos brancos ou leucócitos. Há também plaquetas, mas aqui não evidencia muito nesta imagem, certo? Então, elementos figurados, hemácias, leucócitos. Esses leucócitos vão ser vários tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e outros, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.